questão da organização, os estudantes aí da pós-graduação que pediram para dar para vocês, ainda vai servir, eu acho que para quase todo mundo aí, que é um debate que vai ter hoje, dia 17, né? Vai ser no final da tarde de vocês, 6h15, sobre o levantamento do ambiente científico na astronomia nacional, mas na verdade vai estar se discutindo aqui questões ligadas a gênero, sobretudo a questão da mulher na física, a mulher na ciência brasileira. Então, mais ou menos, o resumo da mesa que eles pediram para eu passar é o seguinte: como o ambiente acadêmico está em relação à igualdade de oportunidades ou de tratamento, né? Oportunidades na questão do gênero. Sobre essa pergunta, o projeto Lacan, tem um projeto chamado Lacan, promoveu o mapeamento dos casos de assédio moral e assédio sexual dentro da comunidade astronômica nacional. Apresentaremos os resultados preliminares do projeto com foco na questão do gênero. Então, quer dizer, os problemas da astronomia são praticamente os problemas da física também. Então, quem vai estar conduzindo a mesa e a apresentação vai ser a Josefine. A Josefine acabou de fazer o doutorado aqui no CPTEC, terminou o doutorado agora há um mês atrás, no início de junho, ainda está por aqui, e aí ela está ligada com a organização, então ela está organizando esse debate hoje, vai ser no final da tarde, depois das aulas. Deve ser aqui, em geral, os debates são. Está aqui, está escrito 18h15, auditório Ministro João Alcântara. E depois, na terça-feira, muitos de vocês não vão estar aqui, mas o debate deve ser gravado, né? Vai ter a mesa redonda sobre o currículo das pós-graduações, sobre a formação em física no Brasil, do século XXI. Né? Então, esse debate vai ser também no final da tarde, da terça-feira, dia 21. Mas esse, para vocês que continuam a estar aqui, ele vai depois estar disponibilizado lá no site do professor Teobaldo. Vamos só para dar esses avisos para o pessoal. Se alguém quiser mais detalhes, eu vou deixar aqui o panfletinho. A outra coisa é a seguinte, justamente agora, um dos colegas de vocês veio me perguntar, essas tarefas que eu estou deixando, assim, meio soltas para quem quiser fazer, eu não vou deixar gabarito, porque eu vou fazê-lo na hora também, nem eu sei a resposta assim imediata. Mas, se alguém quiser realizar essas tarefas e me mandar escaneado, digitar, pode mandar que eu dou uma olhada, certo? Porque aí a gente pode comentar, certo? Então, se houver algum retorno da parte de vocês, é só me escrever, vocês podem deixar meu e-mail aqui. Aí vocês, entrando em contato comigo, dão uma resposta. Outra coisa que me pediram, que o pessoal da organização, que deixaram aqui em cima da mesa, essa fichinha, esse questionário, assim, bem de pesquisa sobre a escola, claro, no sentido sempre de ter opiniões, né, ter um retorno de vocês, no sentido de melhorar para as próximas edições da escola. Então está aqui, se alguém não deixou, tentem responder, eu acho que é importante, porque as escolas, em geral do aula, eu nunca estou muito na organização das aulas, e aí os meus colegas me passam que o retorno de vocês tem sido importante no sentido de melhorar alguns aspectos da organização. Então, qualquer crítica, coloquem aí e mandem, porque isso tudo é olhado muito a sério. Tá? Bom, vamos lá então. Então, na aula passada, ontem a gente basicamente terminou levantando a questão a gente apresentou as motivações e levantou as questões, talvez, por que trabalhar com eletrodinâmica, né? Trabalhar com eletromagnetismo em dimensões distintas, né? Porque não só o normal, que a gente faz o estudo do eletromagnetismo em uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Normalmente, só para quem não está muito enganado, quando vocês virem alguma literatura, alguma coisa sobre falar 1 mais D dimensões, então vocês lembrem-se que esse 1 refere-se à dimensão temporal e essas outras dimensões é o setor espacial. Então, uma dimensão temporal, 2 dimensões espaciais, uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Geralmente são esses espaços 1D. É a nomenclatura padrão. Nós, então, ontem começamos a trabalhar a ideia de construir uma teoria eletromagnética em uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Vamos trabalhar, então, o que a gente chama de uma eletrodinâmica planar.
Depois a gente pode até falar também da eletrodinâmica linear, que seria uma eletrodinâmica em uma dimensão temporal com uma única dimensão espacial, e isso também é interessante. Em matéria condensada, nós temos alguns sistemas que são implementados dessa forma, com uma única dimensão espacial. E aí tem fenômenos muito característicos. Quanto menor é a dimensão, quanto mais a gente reduz a dimensão, mais os sistemas apresentam características muito peculiares. Então, em uma dimensão espacial, a gente tem vamos dizer, aspectos, até efeitos, que não são ainda observados em 3 dimensões espaciais. Apesar de se procurar, ainda não se conseguiu. Como, por exemplo, aquilo que eu falei com vocês, da fracionalização de carga e spin. O fato de você ter elétrons que é como se o elétron se quebrasse em 2, uma parte do elétron carrega só o spin e a outra parte do elétron, que é a parte escalar, carrega só a carga. Essa fracionalização carga e spin, ela é um fenômeno típico de dimensões mais baixas. Uma dimensão espacial ou 2 dimensões espaciais. Isso ainda não foi detectado em 3 dimensões espaciais, no nosso mundo, né? Então, a eletrodinâmica em dimensões mais baixas, né, ou física em geral, em dimensões mais baixas, pode ser interessante. Então, ontem a gente pensou a ideia, né, do que é fundamental na formulação da teoria eletromagnética são o potencial de natureza escalar e o potencial de natureza vetorial. Ontem, então, nós trabalhamos a questão de definir bem essas grandezas do ponto de vista tanto da rotação do plano, quanto da transformação de paridade, e a gente está trabalhando dentro sempre dessa, vamos dizer, dentro dessa perspectiva de que o campo elétrico, que é o gradiente do campo escalar, claro, a gente mantém, então, essa relação entre campos e potenciais, a gente mantém em todas as dimensões. Com a diferença que ontem nós observamos, eu posso escrever o rotacional de ar, mas o rotacional de ar em 2 dimensões espaciais se torna uma grandeza, como a gente viu. Se esse cara aqui é um vetor, se ele realmente tem característica de um vetor, esse cara aqui é um pseudo escalar. Esse cara aqui é um vetor, esse cara, a gente até viu ontem, né, que essa expressão aqui, usando o conceito de dualidade, né, em 2 dimensões espaciais, a todo vetor pode corresponder um vetor dual, assim, né? O vetor dual que é dado pela matriz antissimétrica 0, 1, menos 1, 0, atuando no vetor. Então, isso aqui me dá para as componentes do vetor dual Vy menos Vx. Então, geometricamente, nós vimos que o dual de um vetor é um vetor de mesmo módulo, mas que está rotacionado em relação ao original de 90 graus na direção anti-horária, na direção antitrigonômica, na direção horária, né? Antitrigonômica. Então, esse objeto aqui, se esse cara aqui é um vetor, a transformação de paridade em 2 dimensões que nós estamos fixando é inverter só a direção x, não ter a direção y. Então, isso aqui é uma transformação de paridade em 2 dimensões. Então, com essas transformações aqui, o nosso vetor, se a gente tiver um vetor, quer dizer, esse cara aqui, transformado de paridade dele, o vetil, vamos colocar assim, linha. Esse linha significa transformado de paridade. Ele vai ter o x' vai em menos x, né? Então esse menos vx aqui, então, quer dizer, o vetor, vou colocar aqui o vetor, se ele é um verdadeiro vetor, antes eu vou fazer a transformação do V' vai ser menos vx, vy. Um verdadeiro vetor ele se transforma desse modo. Segue exatamente o padrão de transformação das coordenadas sob paridade. Então, se isso aqui é o vetor posição, isso aqui é a característica de um vetor sob paridade. Então, se a gente agora tira o dual desse vetor, a componente x dele vai ser a componente y dele, o dual então, o dual transformado aqui, vai ser isso aqui. Então, a componente y dele vai ser a componente x, a componente x dele vai ser a componente que é a paridade. Vou pegar a componente y dele e vou trazer para cá. Então, a componente y dele é linha dual, vai ser y. E a componente, a transformada da componente aqui vai ser, eu troco o sinal dessa componente
dx. Então esse aqui vamos dizer, seria o dual da transformação de paridade, seguindo essa notação aqui. Isso é que caracteriza então o vetor dual, e isso é que caracteriza então o vetor transformado de paridade. Aqui, só para lembrar de ontem aí a você. Então se o A, a gente estava lembrando só aqui, o rotacional de A, a gente podia escrever também assim, divergência, é isso, né? Do A dual. Isso aqui é dx a y menos dy a x. Então, se a gente faz a transformação de paridade, isso aqui continua, essa transformada a y aqui passa a ser o ax, e a menos ax é o ay. Então, fica dx a x, menos ax é o y, mais dy. Então, isso aqui fica a divergência do A dual, que é a mesma coisa que menos o dual do gradiente, que a gente pode também definir, então, o dual do gradiente, então fica menos o divergente dual do próprio vetor A. E se aí a gente for partir para essa escolha aqui, de botar o dual aqui, a gente tem dx a y menos dy a x. Então, se a gente for substituir, a derivada dx é a componente menos y do dual. E a derivada dy é a derivada dx do dual. Então, fica, se eu colocar o dual no gradiente, fica menos o divergente dual do A. Então, é só para lembrar isso aqui. Então, e aí, com isso, o campo vetorial ele se transforma com uma grandeza pseudo-escalar. Porque esse cara, as duas trocas de sinal fazem com que esse cara aqui mude de sinal. Então, esse aqui é um pseudo-escalar. Então, o nosso campo magnético, ele perde o caráter vetorial. Em 3 dimensões ele é pseudo-vetor, em 2 dimensões ele é pseudo-escalar. Bom, e aí a gente vai vamos tentar ver como é que fica as equações de massa. Aqui a gente pode observar o seguinte: se eu tirar dessa equação aqui o gradiente, se eu tirar aqui, pegar essa equação, se a gente tirar o rotacional do campo E, rotacional de E, em 2 dimensões. Então, eu posso tirar o rotacional de um vetor, eu estou tirando. O rotacional do vetor está aqui. Só que a gente sabe, o rotacional de um vetor, se esse cara aqui realmente é um vetor, que é, ontem nós vimos que esse cara se comporta exatamente como um vetor, a componente x dele, a transformada de paridade da componente x dele muda e a componente y se mantém a mesma. Então, esse cara é um vetor. Então, o rotacional de um vetor é um pseudo-escalar. Então, o rotacional de E, apesar de ter as duas flechinhas, esse objeto aqui é um pseudo-escalar. Isso aqui, para nós, só para lembrar, é o dx é y, menos o dy é x. Essa grandeza aqui é pseudo-escalar. Então, é claro que do lado direito, eu vi que é uma grandeza pseudo-escalar. Então, o rotacional do gradiente continua sendo zero. Porque se eu pegar o rotacional do gradiente de uma função escalar, o rotacional é a derivada x da componente y, o dy fica, menos a derivada y da componente x desse cara aqui, dx. Então, se nós estamos trabalhando com funções que têm derivadas simples contínuas, então essas derivadas comutam e isso aqui é zero. Eu tinha dado para vocês o exemplo, quem tiver a curiosidade de checar, que se vocês pegarem essa função φ de x, y, que é arco tangente y sobre x, essa função aí, ela não satisfaz a essa condição. As duas derivadas, quer dizer, derivar primeiro em y e x e o vice-versa, ou seja, essa operação aqui, para aquela função é diferente de zero, como deveria ser devido à não continuidade da sua derivada segunda. Só estava dando um exemplo. Mas nós estamos trabalhando dentro da premissa de que nós estamos, em princípio, lidando com situações sob controle matemático, funções que têm derivadas contínuas. Então, nesse caso, rotacional, quer dizer, o rotacional do gradiente é zero. Só para vocês lembrarem, se a gente pensar o seguinte, o rotacional do gradiente, de uma função escalar, então ele é zero. Mas você lembra que a gente definiu também o rotacional dual. Deixa
desculpa, o gradiente dual. Se eu pegar o gradiente dual da função, o gradiente da minha função escalar, ela tem essas derivadas, dx φ, dy φ. Se eu pegar o dual, o gradiente dual, a componente y vem para cá e a componente x vem para cá, com o sinal trocado. Então, esse aqui é o dual, o vetor dual, o dual do vetor gradiente. Se eu agora for tirar o rotacional disso, eu vou ter dx do AY. Eu vou tirar a derivada em x disso aqui. Então vai ficar menos a derivada em x, a derivada segunda em x. Menos dy dessa componente. Isso aqui nada mais é do que menos o laplaciano bidimensional. Então, o rotacional do gradiente é zero, mas o rotacional do gradiente dual é menos o laplaciano. Então, 6. Cuidado, quer dizer, o cara vai no embalo. O rotacional do gradiente é zero, o rotacional do dual do gradiente é zero. Não. Por quê? Porque, na verdade, o que o rotacional faz? Qual é o sentido físico do rotacional? Você tem uma função, você vai estudar o rotacional dessa função, você vai ver como essa função varia nas direções transversas à própria função. Então, se o meu gradiente é um vetor, o gradiente sempre aponta na direção longitudinal. Então, o rotacional do gradiente é zero, porque o rotacional vai estudar como essa função variaria na direção ortogonal a ela. Mas como essa função não tem componente ortogonal, porque ela é meramente longitudinal, por ser um gradiente, o rotacional é zero. Mas qual é o papel do gradiente do vetor dual? O vetor dual, se eu tenho um vetor assim, o dual dele, né, geometricamente, é esse cara aqui, é o cara que está na direção ortogonal. Então o dual, ele vai olhar o que é ortogonal, ele vai dar uma informação sobre o que é ortogonal ao próprio vetor. Então, se o meu gradiente está assim, o meu gradiente dual está assim. Mas qual é o papel do rotacional? O papel do rotacional é justamente estudar o objeto nas direções ortogonais a ele. Então, se o meu gradiente está assim, o rotacional não vai ver nada na direção ortogonal a ele. Mas o dual do gradiente está assim. Então, o rotacional do dual do gradiente vai fazer o papel de uma divergência. Né? Então, tirar o rotacional do dual do gradiente seria a mesma coisa até que tirar menos a divergência dual do gradiente. Então, com todas essas relações que vocês podem compreender, porque no fundo é isso, se você pegar o dual do gradiente, ele está aqui. Então, quando você vai tirar o rotacional disso aqui, você vai estudar a variação da função nessa direção. Mas então, tirar o rotacional nessa direção é a mesma coisa que tirar a divergência. Só que a divergência é igual. Então, essas relações são um pouquinho, às vezes, na hora de fazer os cálculos, às vezes a gente comete algum erro, porque, cara, não tinha isso. Às vezes a gente comete algum erro porque a gente vai no embalo das três dimensões. Professor, a última relação eu não entendi. Essa aqui? É o nada dual escalar. Vamos ver. Então, vamos pegar então nada dual, rotacional dual do gradiente. Não, aqui eu estou tirando o rotacional do gradiente dual. Aqui eu estou tirando, eu trouxe o dual para cá. É isso que eu estou falando. Vamos ver o que não, mas o senhor tinha botado um escalar. Oi? O senhor tinha botado um escalar e não um vetorial. É isso que eu não... Desculpa. Perdão, tinha botado aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então. Vamos botar então a gente viu, o que está acontecendo aqui assim, isso aqui é o ddx, né? Só escrever da componente y desse cara aqui. A componente y desse cara aqui é o menos ddx. Bom, é menos dx de não, essa tá certinha. Tá, mas eu estou precisando dela na particular. Sim, entendi. Então, eu vou lá. Menos dy da componente x desse. Mas a componente x desse é a componente y do gradiente. Então, isso que a gente fez aqui, só reconstituindo essa relação. Então, isso que está aqui é isso que está aqui. Deixa eu apagar agora. Então, vamos colocar assim. Então, vamos dizer que eu pego. Deixa eu apagar. Vou pegar essa relação aqui, depois vou ver a diferença. Vamos pegar esse gradiente dual, esse rotacional dual, do gradiente. Outra coisa. Então, o rotacional dual, a componente, então isso aqui seria a componente, então isso aqui seria a componente x desse cara aqui, é o dy. E, então, dy da componente x. A componente x desse cara aqui, não é a componente x desse cara aqui, tem que pegar a componente y desse cara aqui.
menos. Agora, a componente y desse cara aqui, mas a componente y desse cara aqui é a componente x, é dx. E aí, é dx. Então, esse aqui, desculpa, o rotacional dual, perdão, o rotacional dual do gradiente está o laplaciano. Aquela regra que nós já tínhamos visto até ontem, né? Que se eu pegar o produto vetorial de V por U, isso é a mesma coisa que o produto escalar de V com o dual. Ou, né? Ou mais, ou menos o dual no primeiro, o escalar no segundo. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está pegando, passando o dual para cá, quando a gente tira o dual de um termo para o outro, a gente ganha um sinalmento. É por isso que está acontecendo essa relação de sinal. Até agora, o que estava falando, eu tinha escrito isso aqui. Talvez eu tivesse escrito isso aqui. A divergência dual do gradiente de φ. Então, vamos pegar o operador, esse operador aqui, a componente x dele é o dy. E a componente y dele é menos dx. Então, eu estou pegando a divergência do gradiente dx de φ e dy de φ, né? Estou pegando a divergência. Desculpa, se eu escrevi isso antes, eu estava errado. É isso que eu tinha que ter escrito. Porque a divergência do gradiente é o laplaciano, mas a divergência dual do gradiente é zero. dy dx menos dx dy. Vamos colocar essa relação que é útil para nós também. Então, a divergência dual do gradiente é zero. Lembrando que a divergência do gradiente é o laplaciano. Isso continua igual, porque a divergência é dx dy, isso aqui é dx dy, então dx ao quadrado, dx ao quadrado. Então, o laplaciano. Essa relação. É isso aqui que está sendo meio, um pouquinho, né? Parece estranho, mas é por causa disso. Porque esse vetor, na verdade, é ortogonal a esse. Então, na verdade, esse vetor aqui é ortogonal ao gradiente dual. Então, o produto vetorial para dois objetos ortogonais existe, mas é. O produto escalar é zero. Esse objeto aqui é ortogonal a esse. Então, o produto vetorial não é zero. Então, quando eu falei aqui, o vetor está assim, o seu gradiente dual está assim. Então, quando eu vou tirar o rotacional dual, eu estou, na verdade, trabalhando aqui, eu estou estudando nessa direção. Então, o rotacional dual do gradiente é que vai fazer o papel da divergência. Mas não é essa relação que eu tinha que ter escrito, não. É essa aqui é certa. Tá? Obrigado. Beleza. Então, só para esses cuidadinhos assim, mas o cara não tem erro. Está na dúvida, faz o cálculo imediato, né? Então, esses cálculos aí, esse cálculo assim, especial em 2 dimensões, se vocês quiserem consultar, tem no professor global, se vocês olharem lá na lista de cursos, tem eletromagnetismo. Aí no eletromagnetismo de 2013 e de 2012, eu explorei bastante isso. Eu tenho impressão, o Gabriel não está aqui não, porque no curso de mecânica clássica desse ano, eu acho que eu andei discutindo essas coisas também, lá nas aulas iniciais, quando eu fiz cálculo tensorial. Isso aí não está em livro, não. Então as pessoas me perguntaram se eu tinha referência. Eu não tenho, eu boto o que está nos meus cursos, mas eu também não tenho nada escrito, está tudo só nas aulas gravadas, tá? Mas é coisa fácil, eu acho que ninguém tem dúvida, é só entender a definição de dual e isso acabou. Em 3 dimensões isso não vale, porque em 3 dimensões, se a gente for falar do dual de um vetor, eu não tenho uma matriz bidimensional antissimétrica, a matriz, né? Essa matriz aqui ela é característica de 2 dimensões. Então é só em 2 dimensões espaciais, só nessas 2 dimensões espaciais, que eu posso associar um vetor ao seu dual. Isso é típico de 2 dimensões espaciais. Por causa desse tensor aqui, que no fundo é o leve-típico bidimensional, ou seja, é a matriz, é a base das matrizes antissimétricas em 2 dimensões. Porque, na verdade, em 2 dimensões, né, se a gente pensar bem, 2 dimensões, uma matriz antissimétrica, vou botar uma matriz A antissimétrica. Ela tem essa estrutura geral. Ela é a matriz antissimétrica mais geral. Então, ela é alfa, 0, 1, menos 1, 0. Então, o espaço linear, o espaço vetorial de todas as matrizes antissimétricas bidimensionais é unidimensional, tem um vetor de base só. Agora, se eu pegar uma matriz simétrica, 2 por 2, uma matriz simétrica 2 por 2, ela pode ter alfa, beta, gama. Então, já esse espaço aqui é um espaço de 3 dimensões. Ele tem alfa, 1, 0, 0, 0, mais beta, 0, 1, 1, 0, mais gama, 0, 0, 0, 1.
Então, o espaço das matrizes simétricas tem dimensão 3, porque tem três matrizes de base. A partir dessas três eu expresso qualquer matriz simétrica. Então já é um pouquinho. Em 3 dimensões, por exemplo, tem uma relação interessante. Se eu estou em 3 dimensões e eu pego uma matriz antissimétrica 3D, essa matriz antissimétrica 3D, bom, toda matriz antissimétrica tem diagonal zero. Então, se aqui eu coloco a x, eu coloco menos. Se aqui eu coloco alfa, eu coloco menos alfa. Se aqui eu coloco beta, aqui eu coloco menos beta. Se aqui eu coloco gama, aqui eu coloco menos gama. Então, uma matriz antissimétrica 3x3, ela tem 3 elementos independentes, 3 componentes independentes, alfa, beta e gama. 3 elementos independentes são equivalentes a um vetor. Em 3 dimensões, um vetor tem 3 componentes independentes. Então, nada me impede de eu pegar essa matriz aqui e escrever assim, 0. Isso aqui vai ser a componente de um vetor Vx. Isso aqui, eu posso dizer que vai ser a componente Vy. Isso aqui é menos Vx. 0 vezes menos Vy, menos Vz. Então, toda matriz antissimétrica, 3x3, é equivalente a um vetor. Então, o conteúdo físico de uma matriz antissimétrica é o conteúdo de um vetor. Em 2 dimensões, o conteúdo de uma matriz antissimétrica é um escalar. Uma matriz antissimétrica em 2 dimensões, ela, na verdade, é um escalar. Em 3 dimensões é um vetor. E assim vai. Certo? Só queria chamar a atenção desses detalhes, que eles são importantes, essas relações. Você transformar vetor em matriz, ou transformar matriz em escalar, isso é possível de acordo com a dimensão onde você está. Professor, o senhor tinha falado que o dual só está bem definido em 2 dimensões. O dual de um vetor. Dual de um vetor. O dual de outras coisas, você pode, em cada dimensão que você estiver, você pode definir o dual de alguma coisa. Mas em 2 dimensões, é a única dimensão que você pode definir o dual de um vetor. Mas deixa eu tentar entender, você não pode fazer ele em 3 dimensões porque o dual dele não está definido univocamente, né? Uma rotação de 90 graus poderia ser... O dual de um vetor não é um outro vetor, é uma matriz. Ah, entendi. A informação, o dual, ele te dá uma informação equivalente. Toda informação de um vetor tridimensional, você pode colocar dentro de uma matriz antissimétrica, como eu acabei de mostrar. Se pegar qualquer matriz antissimétrica e escrever assim, ó, Vx, Vy, menos Vx, 0, Vz, menos Vy, menos Vz, 0. Então, toda a informação de um vetor, você pode jogar numa matriz antissimétrica. Então, o dual do vetor é uma matriz antissimétrica, em 3 dimensões. Em 2 dimensões, se você quiser pegar uma matriz antissimétrica, o dual de uma matriz antissimétrica é um escalar. Você só tem um número. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Então, se você estiver em 4 dimensões, o que vai ser dual de... Se você estiver em 4 dimensões, não sei se você tem aqui uma matriz antissimétrica 4 por 4, pode falar? Você está possuindo um isomorfismo entre 2 espaços. Isso. E aí você pode usar o que você quiser. Isso. Estou só querendo dizer que toda a informação desse vetor, daquela matriz antissimétrica, está contida no escalar. No escalar identifica a matriz. Você pode fazer a transformação sobre Isso, posso fazer a transformação. Então, isso quer dizer, o conceito de dualidade em física é um conceito de equivalência, quando a gente diz em física brusca. Em álgebra linear, quer dizer, o conceito de dualidade, o que é o espaço dual de um vetor, de um espaço vetorial? É o espaço dos funcionais lineares, etc. Mas a dimensão é a mesma, o espaço e seu dual são isomórficos, né? Aqui nós estamos falando de dualidade não de espaços, mas de estruturas, de vetores, tá? Por exemplo, se eu tiver em 4 dimensões, pegar uma matriz 4 por 4 antissimétrica, vai lá, a diagonal dela é zero. Alfa, beta, gama. Menos alfa, 0, delta ou epsilon. Menos beta, menos epsilon, 0, alfa, beta, gama, delta, epsilon, 0. E aí aqui, menos gama, alfa menos alfa, beta menos beta, gama menos gama, aqui é delta, aqui é linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 2. Obrigado. Menos delta, aqui é menos epsilon, aqui é menos zeta e aqui é zeta. Então, isso aqui é uma matriz antissimétrica 4 por 4. Quantos elementos independentes ela tem? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. 6 elementos independentes. Em 4 dimensões, qual é o objeto dos 6 elementos que eu tenho? Não é um vetor, não é um escalar, porque o escalar tem uma componente. Não é um vetor, porque um vetor tem 4. Quem é que tem 6 componentes em 4 dimensões? Matriz antissimétrica.
Então, em 4 dimensões, uma matriz antissimétrica é dual de uma outra matriz antissimétrica. Então, a dualidade é de matriz antissimétrica para matriz antissimétrica. Isso é típico de 4 dimensões. Então, a gente sempre pode procurar o dual de alguma coisa. Agora, se dizer, será que uma matriz, será que ela pode ser... O que significa a relação de dualidade? Então, significa que eu posso redistribuir os elementos dessa matriz de uma outra forma, mas sem perder o número de componentes independentes que eu tenho. Não vai ser a mesma, claro, mas eu posso definir uma outra matriz antissimétrica às custas dessa aqui e simplesmente vai rearranjar os elementos dela. Pois não? Professor, então em qualquer espaço você consegue definir dualidade entre duas matrizes antissimétricas? Não. Se você, não. Porque, por mais, imagina, para você pegar a matriz, né? Se você quiser pensar em matriz tem 2 índices. Então, se você tem 2 índices, então ela tem um número fixo de componentes. Uma matriz antissimétrica N por N, ela tem sempre N-1 sobre 2 elementos independentes. Essa matriz antissimétrica N por N, ela tem N-1 sobre 2 elementos. Se você está em D dimensões, o dual de uma matriz antissimétrica pode não ser ela mesma. Você vai imaginar, se você estiver em 6 dimensões, uma matriz antissimétrica, então, uma matriz antissimétrica 6 por 6, ela tem 15 componentes. Então, ela tem 15 elementos. Se você está em 6 dimensões, o que teria 15 elementos nesse espaço de 6 dimensões? Seria o que a gente chama de um tensor. Você teria que ter um tensor de 4 índices. Então, a relação de matriz só é dual de matriz em 4 dimensões. Isso é. Então, é assim, ó, escalar é dual de matriz antissimétrica em 2 dimensões, vetor é dual de matriz antissimétrica em 3 dimensões, matriz é dual de matriz em 4 dimensões. Então, em toda dimensão, você pode encontrar um dual, mas nem sempre o dual de um objeto é o mesmo objeto. O dual de um objeto só vai ser um objeto da mesma categoria se a dimensão for par e do tipo múltiplo de 4. Mas são coisas que vocês descobrem por vocês mesmos. Eu só estou dizendo que às vezes precisa, mas não são coisas complicadas de se. Bom, então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente já sabe a característica daquilo que vai ser o fenômeno eletromagnético. Então, vamos pensar. A equação de Gauss. Qual é o sentido da equação de Gauss? Em qualquer dimensão. O sentido da equação de Gauss é, dada a carga, essa carga gera uma perturbação no espaço que eu chamo de campo elétrico. Então, eu imagino que, se eu tenho um vetor em 2 dimensões, e eu quero relacionar esse vetor com uma distribuição de carga, então eu imaginaria que o ideal seria eu tirar desse vetor a sua divergência. A divergência desse vetor é um escalar. Se esse cara é um vetor, essa divergência é um verdadeiro escalar. Então, a equação de Gauss não deve mudar. Mas deve mudar alguma coisa. Vamos ver como é que é o campo elétrico de uma carga pontiforme em 2 dimensões. Então a gente sabe que, se imaginar que eu tenho a carga pontiforme, mas é que eu tenho uma carga na origem. Então a gente, claro, por simetria esférica, simetria, né, a gente espera que o campo, a uma distância fixa da carga, né, todo mundo que está nessa região aqui vai ver a carga do mesmo modo. Então a gente espera ter uma simetria radial, como exatamente em 3 dimensões a gente tem, a simetria esférica da carga pontiforme. Bom, poderia aplicar o teorema de Gauss aqui. Como é que é o teorema de Gauss? O teorema de Gauss, a gente sabe, a integral, né? Em 3 dimensões ele assume essa forma aqui. A integral com a divergência, a gente relaciona com o fluxo, né? Na superfície, só tem aqui um volume. Se eu fizer essa integral nesse volume, eu vou relacionar com a superfície, né? A superfície que delimita esse volume, e nós vamos ter o fluxo desse vetor. O fluxo ao longo. Só que agora a superfície é plana. A superfície não é mais uma superfície esférica. Então o meu elemento de área agora, na verdade, é isso aqui, é o meu elemento de linha. Então se eu aplicar o teorema de Gauss aí, a gente vai ter aqui, o fluxo vai ser, na verdade, o campo vezes o elemento de linha, vezes 2πr. E a carga no interior sobre epsilon zero. Vou integrar a carga no volume, eu tenho isso aqui. Então, o campo elétrico, em 2 dimensões, ele vai ter essa estrutura. Ele vai ser Q sobre 2π epsilon zero. Ele cai com a distância.
Ele já não cai mais com um quadrado da distância. Então ele é um campo mais forte, está fortificado. Em vez de ele cair com um quadrado da distância, lá no infinito, um campo em R3 cai muito mais rápido, ele cai com R2. Mas se o campo é a derivada do potencial, qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x? O potencial é Q sobre 2π R0 log. Então o potencial é logarítmico. Então o potencial nem cai com a distância, o potencial cresce. Uma função logarítmica, né? Uma função que cresce, é crescente. Então o potencial, ao invés de cair, então à medida que eu afasto uma carga da outra, à medida que eu me afasto da carga, o potencial cresce. Cresce devagarinho, que cresce logaritmicamente. O logaritmo é uma função muito devagar, quase parando, né? Se a gente pegar 10 elevado a 15, o log de 10 elevado a 15 é 15. Então, o logaritmo cresce, mas cresce devagarinho, mas cresce. A função, então, o fenômeno eletromagnético em duas dimensões, quer dizer, quando eu mudo a dimensão, eu já estou mudando drasticamente o comportamento. Então o campo cai sim da distância. Mas só que ele cai 1 sobre R, não é mais 1 sobre R2. Imagina então que eu estivesse fazendo eletrodinâmica em uma dimensão espacial. Quem é a lei de Gauss? Eu estou em uma dimensão espacial, meu campo elétrico só tem uma componente, ele só tem componente X. Meu divergente vai ser isso aqui. Então isso aqui, ó, isso aqui é a equação de Gauss para uma eletrodinâmica em uma dimensão. Densidade de carga sobre ε0. Eu estou com uma eletrodinâmica no plano, na linha. Meu mundo é uma linha, problema unidimensional. Só estou fazendo um paralelo aqui, porque ontem alguém até perguntou, acho que foi você, a mineira aí. Você é de Belo Horizonte, né? Então, foi a menina, a nossa amiga mineira, e perguntou como é que fica com uma dimensão. Então, é dx igual a ρ. Se eu for fazer aqui o teorema de Gauss, aqui, então qual é a função? Então vou dizer aqui, isso aqui é, vamos colocar assim, a carga está aqui na origem, e meu campo está aqui. Então, o que é o fluxo do meu campo? O fluxo do meu campo está fluindo por aqui. É o meu campo aqui e o meu campo aqui. Então, o fluxo do campo, eu não tenho elemento de linha. Então, o fluxo desse campo, na verdade, é 2E. É menos E. Vai ser somado. E a carga no interior. Então, o campo elétrico em uma dimensão, ele é a carga, não tem nem π. Ele é constante. Eu posso andar quanto eu quiser da carga, o campo elétrico muda. Mas o potencial, uma função que tem derivada constante, é uma função linear. Então o potencial está crescendo com a distância. Então à medida que eu me afasto da carga, a interação é cada vez maior. É isso que a gente chama de confinamento. É alguma coisa que, à medida que se afasta, quem estaria te atraindo, você esperaria o quê? Que a interação fosse diminuindo com a distância. Aqui a interação está crescendo, não é nem? Aqui está crescendo logaritmicamente, mas lá está crescendo linearmente. Então, se eu estou a uma distância de 10 a 2, aqui vai dar um fator 2. O logaritmo de 10 a 2 é 2, mas aqui vai dar um fator 100. Então, à medida que a gente diminui a dimensão, a tendência dos campos é ficar muito mais robustos. Porque eu comportar lá, aquele lá fica constante. Aí eu posso ir quanto eu quiser longe da carga que o campo não muda. Ele não falou constante. Por quê? É efeito da dimensão. O que é o papel do campo elétrico? Quer dizer, a carga está aqui. O que ela gera? Linha de campo. Se eu tenho 20 dimensões, essas linhas de campo vão se espalhar em 20 direções. Elas vão ficar muito mais diluídas. Se eu tenho 3 dimensões, essas linhas de campo só têm 3 direções para ir. Se eu tenho 2 dimensões, ela só pode se espalhar no plano. Se eu tenho uma dimensão, ela só pode se espalhar na linha. Então, quanto menos dimensão eu tenho, mais as linhas de campo ficam concentradas. Então, o campo é muito maior. Vocês imaginam se eu estivesse, por exemplo, fazendo a equação de Gauss em 10 dimensões espaciais. Divergência de E igual a ρ sobre ε0. Imagina que eu tivesse 10 dimensões espaciais. Como é que é o elemento? Como é que fica o volume de uma esfera 10-dimensional, né? Então, como é que seria? Quando a gente tem uma esfera 3 dimensões, né? E o nosso elemento de área, vamos dizer assim. O nosso elemento, se eu estou numa dimensão D, né? Que eu estou falando de D dimensões espaciais, o meu elemento de área é sempre uma dimensão a menos, é um RD menos 1, né? Se eu estou para 3 dimensões, na minha esfera é bidimensional, né? Então, o meu elemento diário, a
a área da esfera, né, é R elevado a D menos 2, né? 4πr2, né? Então, se eu estou em D dimensões, espaciais, o meu elemento de volume, ele vai com R elevado a D. O elemento de volume, ele vai elevado a 3 dimensões, o meu elemento é 4 terços de πr3, ele vai com D elevado a D. Se eu estou em 3 dimensões espaciais, ele vai com R elevado a D. Aqui ele vai com R elevado a D menos 1. Então, o elemento de área, ele vai com uma dimensão a menos. Então, quando eu fizer essa divergência aqui, na verdade, eu vou estar tirando fluxo. Então, o meu fluxo vai ser E, e vai ter uma direção aqui, R elevado a D, né? Tem uma dimensão, se eu estou em D menos 1 dimensões, que aqui vai ser a carga. Então, meu campo elétrico, a tendência dele é cair sempre com R elevado a D menos 1. Então, quanto maior a dimensão, mais rápido ele cai. Quanto menor a dimensão, quando D é igual a 1, fica 1 menos 1, dá 0. Então, ele fica constante. Então, oi? Caso esse campo não for extremamente simétrico, isso altera... Poderia alterar. Eu estou falando do campo de uma carga com de fora. Agora, se você tiver uma distribuição de carga que pode ser assimétrica, aí o campo, quer dizer, o que você vai imaginar é o pode seguinte. compensar esse efeito? Acho que não. À medida que você, porque você pensa bem, se você vai para o infinito, à medida que você vai para o infinito, você vai vendo cada vez menos a assimetria. Então, a tendência é que lá no infinito, o comportamento assimptótico seja como se fosse uma carga com de fora. Então, basicamente, é a dimensão do mundo. Foi. Tanto no caso... Só para finalizar aqui. Então, se eu estou colocando isso aqui como parênteses, nós estamos aqui, em 2 dimensões. Mas eu estou só colocando, eu vou te atender, eu estou só colocando que o fenômeno físico, a física depende muito da dimensão. Então, se eu aumento a dimensão ou diminuo a dimensão, a minha física pode ficar mais robusta ou muito mais fraca. O fenômeno eletromagnético, até o fenômeno gravitacional também. Se eu pegar o campo gravitacional, né, de uma massa no plano, ou o campo gravitacional de uma massa no espaço, então, porque o campo ele tende a abrir suas linhas de campo. Então, quanto menos dimensão eu tenho, mais as linhas ficam concentradas. Então, o campo fica mais robusto. Quanto mais dimensão eu tenho, mais as linhas se espalham. Então, mais o campo enfraquece. Certo? Você queria falar o quê? Nos 2 exemplos que você deu, você consegue construir esses sistemas, pelo menos, idealmente, em 3 dimensões. Né? Isso. Você acabou de apagar o plano infinito, e esse aqui são 2 paralelos infinitos. Você conseguiria fazer essa mesma analogia para dimensões maiores, construir um sistema em 3 dimensões que te representasse o mesmo campo potencial de sistema de dimensões maiores? Em dimensões, você diz em 3 dimensões espaciais. Isso, porque esse sistema aí você falou que é um sistema de 2 dimensões. 2 dimensões é um plano. Estou no plano, não tem a terceira dimensão. Não tem a terceira dimensão, mas se você fizer colocar 2 fios muito grandes, infinitos, considera que você vai ter o mesmo potencial. E esse aí, né, o potencial que ninguém Entendi o que você está falando. Então, para as 2 dimensões, Isso. para as dimensões abaixo de 3, você mostrou que tem um sistema Isso. que pode ser de 3 dimensões que é análogo a esse. Mas teria como você fazer um sistema em 3 dimensões, Simular o potencial simulado, Acho para que você sim. fazer uma analogia. Acho que sim, acho que você pode. Se você pegar alguma dimensão mais alta, você pode ver o que aquilo, que estrutura lá daquelas dimensões você pode simular com 3 dimensões. Pode sim. Uma espécie como se fosse colocando um capacitor ou uma coisa com mais dimensões. Pode sim. Porque mesmo que a gente não consiga construir os materiais assim, se você conseguir acessar essa analogia experimentalmente, Pode. você constrói esse sistema. Pode. Então tá, só estou colocando aqui a equação aqui, que é uma possível solução, uma possível situação do campo elétrico. Muito bem, agora, se eu tirar o rotacional do campo elétrico, então vamos lá. Todo campo vetorial ele tem que ter um divergente e um rotacional. Se eu tirar o rotacional do campo elétrico, a gente já falou, o rotacional do gradiente é 0, mas o rotacional de A é B. Então aqui vai continuar valendo para Lorentz, menos dB dB. Lembrando que esse aqui agora é um pseudo-vetor, é um pseudo-escalar, perdão, e o B é um pseudo-escalar. Então tem pseudo-escalar igual a pseudo-escalar, escalar igual a escalar. Então são as equações que a gente conseguiu montar. Só que agora, o campo magnético é um pseudo-escalar. Então, de um pseudo-escalar, outro escalar, eu não posso nem tirar nem gradiente, nem divergente, nem rotacional. Eu posso tirar um gradiente. Então aquilo que deve ser a equação de Faraday-Lenz, Ampère-Maxwell, no plano deve ser alguma coisa que vai me dar o gradiente do B, que é a única, se o campo tem caráter escalar, a única grandeza diferencial que eu posso atuar em cima dele é um gradiente. Eu não posso nem rotacional,
nem divergente. Então isso aí deve estar associado. Vamos tentar ver agora o caráter dessa equação. Imaginar que aqui fosse 1 sobre C2, dEdt, mais dizemos. O que é ideal para a gente ver se o fenômeno, se as nossas equações estão montadas corretamente, é fazer 2 testes. Um teste seria ver a conservação da carga. Eu diminui a dimensão, mas não mexi na conservação da carga. Uma carga não deixou de ser conservada. E o outro teste seria ver, será que esses campos satisfazem uma equação de onda eletromagnética? Será que essa onda está se propagando com velocidade C? Seriam os 2 testes para poder dizer, será que o meu modelo então está bem organizado? Então vamos lá. Vou primeiro também fazer a análise vetorial. Desse lado aqui, eu tenho um pseudo-vetor. Desse lado aqui, eu tenho um vetor. Então estou com um problema. Um problema, vamos dizer, de caráter matemático. Do lado esquerdo, eu tenho uma grandeza vetorial, pseudo-vetorial, porque isso aqui é um vetor, mas isso aqui é um pseudo-escalar. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, né, vamos lembrar aqui, quem é o gradiente de B? O gradiente de B é a derivada x de B e a derivada y de B. Se eu fizer uma transformação de paridade, a componente y passa a vir para cá. dy B. Perdão. E a transformação de paridade, isso aqui vai ficar menos dxb. É isso aqui. E aqui vai ficar. A transformação de paridade, ela muda a componente x, mas não muda a componente y. Né? Isso aqui seria o gradiente de B. Então, isso aqui é um. Então, se o B, então, se o B é um pseudo-escalar, né, que a gente já tinha visto, o B é um pseudo-escalar, o gradiente é esse aqui, são pseudo-escalares, então um vetor. Então, essa grandeza aqui está se comportando, a gente está pegando. Opa, eu estou pegando isso aqui, está me dando. A transformação de paridade, esse objeto aqui está se transformando, está certo, né? Porque a transformação de paridade, ela inverte o sinal do x, tá? dx vai menos dx. O dy vai em dy. Então, o gradiente de B vai nessa grandeza aqui, tá certo, né? Então, sabe que está ok? Né? Professor, se você escalar no transformação de paridade... Vamos dar uma olhadinha no B. Vamos dar uma olhadinha no B. O nosso B é dx a y menos dy a x. Isso é um pseudo-escalar. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, o dx vai em menos dx. Mas o AY vai em AY. O meu DY vai em DY. E o meu AX vai em menos AX. Tá mais. Então, por uma transformação de paridade, o B vai em menos B. Então, quando eu fizer uma transformação de paridade, o DX vai em menos DX. Mas o B vai em menos B. O DY vai em DY. Mas o B vai em menos B. Então, essa grandeza aqui não está se transformando como um vetor. Está se transformando, né, no sinal oposto. Para ser um vetor, né, o vetor se transforma assim. X, Y, se eu faço uma transformação de paridade, é menos X, Y. Se eu faço uma transformação de paridade no potencial, é menos AX. Isso aqui é o padrão de comportamento de qualquer vetor sobre transformação de paridade. Como a gente viu ontem, o B é o rotacional de A, como o nosso colega também lembrou aí, né? O B é um pseudo-escalar. Então, a transformação de paridade dele é menos B, ele é um pseudo-escalar. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, o dx vai em menos dx. Aqui. Mas o B vai em menos B. Então, menos recupera. O y vai no y, nada muda. Mas o B vai em menos B. Então, esse cara aqui, ele vai ficar, ele se comporta como sendo menos, né? O B'linha, menos essa transformada linha. Então, ele vem um sinal menos aqui. Então, ele não se transforma como um vetor, ele é justamente um pseudo-vetor. Então, essa grandeza que está aqui é um pseudo-vetor. É o que está acontecendo aqui. Então, essa grandeza aqui é um vetor, e essa grandeza aqui deve ser um vetor, porque a corrente, ela vai com a velocidade. E a velocidade é um vetor, porque a velocidade é dx dt. Então, se eu transformação de paridade, o x muda, o jx muda. O y não muda, o jy não muda. Então, a corrente também é um vetor. Então, eu estou com um problema. O lado direito é um vetor. O lado esquerdo é um pseudo-vetor. Como é que a gente poderia corrigir isso? Como é que eu posso transformar esse vetor aqui num pseudo-vetor? Aliás, esse pseudo-vetor num vetor.
a gente fizer isso, vamos ver lá. Se eu pegar o dual do gradiente do B, o gradiente é isso aqui, dx, b, dy, b. Eu quero o meu gradiente de B. Se eu pegar o dual do gradiente, ele vai ser dy, b, menos dx, b. Então, isso aqui é o dual do gradiente de duas dimensões, certo? Trago esse cara para cá e esse para cá, isso não vai. Se eu fizer uma transformação de paridade agora, o y vai no y, mas o b vai em menos b. O x vai em menos x. Então isso aqui troca de sinal, mas o b vai em menos b. O b vai em menos b e o x vai em menos x. O b vai em menos b e o y vai em y. Então essa grandeza aqui agora, ela trocou de sinal nas duas componentes aqui. Então, diferentemente do que isso aqui, porque o campo, se eu fizer o campo elétrico, se eu fizer uma transformação de paridade, ele deve de menos é x a y. Aqui estava indo do contrário, né? Então, deixa eu pagar aqui, então vamos lá. Então, a gente estava vendo o gradiente do B, o dual do gradiente do B é esse cara aqui. Então, esse cara aqui mantém, né? Se eu fizer uma transformação de paridade, o y vai no y, o B vai em menos b, troca de sinal aqui. E se eu fizer uma transformação de paridade aqui, o x vai em menos x e o b vai em menos b. Então, isso aqui se mantém. Então, eu estou trocando só o sinal desse cara aqui. Esse cara se mantém. Esse cara se mantém e eu troco o sinal desse. Isso é o que caracteriza um vetor. O que caracteriza um vetor sobre paridade? Muda a primeira componente, mas não muda a segunda. Né? O que acontece com o vetor. Muda a primeira componente, não muda a segunda. Eu mudei a primeira componente, mas não mudei a segunda, depois que eu fiz a paridade. Então, realmente, essa grandeza aqui, botou o tio, ela virou vetor. Então, isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um pseudo-vetor. Agora, essa grandeza aqui virou vetor. Então, isso aqui é um típico vetor, isso é um vetor, isso é um vetor. Então, a equação agora está com a cara, quer dizer, matematicamente falando, ela está bem construída. Eu estou igualando vetor a vetor, escalar a escalar. Pois não? Por que não transformar o lado em seus vetores? Poderia ser equivalente. Por exemplo, se você quisesse colocasse um tio aqui, perfeito? Se você colocar o tio aqui, essa grandeza, então, é um pseudo-vetor, essa aqui é um vetor, é um pseudo-vetor, também está certo, é equivalente. Então, a gente pode fazer o exercício nos dois sentidos. Tá? Vamos dizer que eu opto por colocar aqui, para a tua observação está certa. Vamos tentar ver, então, se a gente fecha. Então, eu estou propondo que isso aqui sejam, esse conjunto de equações, sejam as equações de Maxwell do plano. Se eu tiver um mundo planar, essa equação deve reger o comportamento do fóton, por exemplo, se eu tiver um vácuo, né? Vamos primeiro pegar a equação com fonte. Pegar a equação com... Aí vai entrar o exercício da Ludwig. Tirar energia, tirar vetor de fonte, tirar tudo. Vou deixar tudo para tarefa. Vamos primeiro ver a conservação da carga. Conservação da carga a gente faz pegando a derivada temporal do ρ, a gente precisa. Então a gente vai ter divergência do dE dt igual a 1 sobre ε0 dρ dt. E aí eu preciso tirar a divergência dessa última equação. Divergência do gradiente dual do B igual a 1 sobre C2 ddt é a divergência do E. Mais de zero, divergência do J. Eu estou esperando isso aí. Então vamos lá, divergência nós já tínhamos visto. Divergência. Esse vetor é ortogonal a esse. Então, essa divergência do gradiente dual deve ser zero. A divergência é dx dy. O gradiente dual é dy menos dx. Então vai ficar dx dy menos dy dx. Então esse lado aqui é zero. Isso aqui é uma identidade. Em 3 dimensões, isso aqui é o divergente do rotacional, que é o que dá zero. Em 2 dimensões é o divergente do gradiente dual, que dá zero. Então esse lado aqui é zero. Então se eu somar, aí eu posso trazer essa informação aqui para cá. Então vai ficar zero igual a 1 sobre C2, que é M0, ε0, vamos colocar assim. Quem é ddt da divergência de E? É diferente disso. Está derivada para não mudar errado. Eu derivo aqui em relação a t, depois a x. Aqui eu estou derivando em relação às coordenadas, depois ao t. Mas sempre invocando a continuidade das derivadas segundas. Eu estou numa situação em que o campo é bem convocado, essas derivadas está aqui ou está, trocar a ordem não importa. Então isso aqui é 1 sobre ε0. Então quem é isso aqui? ddt
da divergência de F, esse objeto aqui, é 1 sobre ε0 de ρ d2. Vou substituir isso aqui, mais μ0, divergente de J. Então, claro, cancela o ε0, fatora o μ0 e fica a conservação da carga. D ρ dt mais divergência de J igual a 0. Então já é um bom caminho. A gente pelo menos escreveu as equações. Se eu tivesse escrito essa equação aqui, ó, se a gente tivesse sido assim mais ingênuo, né, não tivesse feito a análise vetorial completa, a gente teria colocado assim, ó, gradiente de B. Aí na hora que eu fosse tirar a divergência aqui, ia produzir um Laplaciano. E aí eu ia ficar com o Laplaciano de B dançando. Então, a escolha não foi a conservação da carga que me ditou isso, mas a conservação da carga teria ligado a lâmpada vermelha, dizendo, ó, alarme, tem algum erro. O erro é matemático, mas a lei física ia detectar. Então, a gente viu, matematicamente, nosso colega falou, bota aqui. Posso botar aqui também. Posso botar essa mesma coisa. Eu botei aqui, e aí a divergência desse objeto aqui dá zero. Então, a gente conseguiu satisfazer a conservação da carga. Vamos dizer que eu estivesse no vácuo. O que a gente espera que aconteça com os campos eletromagnéticos no vácuo? Que eles se propaguem com a velocidade da luz. Ou seja, uma onda, né? Satisfaça a equação de onda com velocidade c. Então vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Bom, a equação de onda é derivar em relação ao tempo. Se eu derivar em relação ao tempo essa equação, nós vamos ter rotacional, mas só um, depois o outro vocês podem fazer. Rotacional do dE dt. Igual a menos derivada segunda temporal do d. Agora quem é dt? dE dt. É C2. Isso aqui é C2 gradiente do alto B. Então nós passa esse C2 para cá. Vai ficar menos 1 sobre C2. Vamos botar aqui. Passa esse C2 para cá dividido. Então aqui, claro, lembrando, rotacional do gradiente é zero. Mas rotacional do dual do gradiente não é zero. Isso aqui é rotacional do dual do gradiente. Nós temos calculado isso aqui. Isso aqui é menos do Laplaciano. Né? Se a gente lembrar, o rotacional é dx dy. E o gradiente dual é dy menos dx. Então vai ficar dx do AY, vai ficar menos dx ao quadrado, menos dy do AY, menos dy do AX. Então vai ficar menos dx ao quadrado, menos dy, está menos do Laplaciano. Então, esse lado aqui está dando rotacional do gradiente dual de B. Isso aqui, pelo nosso cálculo de duas dimensões, é menos o Laplaciano de B. Então, joga esse menos Laplaciano para o lado de cá e a gente ganha a equação de onda que a gente estava esperando ganhar. Né? Joga esse aqui para lá, 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano, em duas dimensões, obviamente, de B igual a zero. Quer dizer, da Lambertiano, de B igual a zero, que é a equação de onda. Então, realmente, o campo magnético se propaga como uma onda com velocidade c. Claro, se fazer um mundo por campo elétrico. Só derivar essa equação assim, em relação ao tempo, vou manipular um pouquinho, tá bom? Então, significa que eu estou seguro de estar com as equações de Maxwell planares. Então, vamos lá. Exercício. Tarefa. Nós já tiramos o campo elétrico de uma carga. Uniforme da origem. Suponhamos que eu tenho uma corrente aqui. Então, suponhamos que o meu problema, o problema que eu vou dar para vocês é o seguinte. Solenoide é aquela estrutura que confina um campo magnético uniforme. Pega um solenoide com todas as idealizações possíveis. Né? Um solenoide infinito, né? Como diz aí, né? Como a piada dos russos, né? Pegue-se, não é a piada dos russos, pegue-se um cavalo esfericamente simétrico no vácuo. Como na Rússia tem muito física, tem muita piadinha, a Shell na Rússia, né? Muita piadinha de física na Rússia. Uma das piadas engraçadas que o meu colega ensinou é que nessas aulas iniciais, vamos pegar o caso ideal, uma carga, né? Então, pega-se um cavalo esfericamente simétrico no vácuo e tira-se um campo. Então, vamos dizer, está na situação ideal, pega-se um solenoide infinito, com todas aquelas idealizações, tal, o número de espiras por unidade de comprimento é constante. O que a gente ganha dentro do solenoide? Um campo magnético uniforme e o campo magnético é zero fora. A gente confina o campo magnético no interior do solenoide. Agora eu estou no plano. Eu não consigo construir um solenoide no plano. Porque o solenoide sai do plano. A gente vai botar a bola do lado.
Então eu quero que vocês imaginem o que é o exercício de abstração. O que é o solenoide planar? Será? Pensa aí, ó, tem matemática, topologia. Ó, então eu quero que vocês calculem qual é a... Quero que vocês pensem, né? Concebam qual é a estrutura física que, levando corrente constante, confina o campo magnético a uma região do espaço. Então eu quero ter o análogo 2D do solenoide Ou seja, qual é o problema físico? É encontrar a estrutura que me dá um campo magnético confinado a uma região. Um solenoide em 3 dimensões, a gente tem um campo magnético confinado aqui. Em 2 dimensões eu quero ter um campo magnético. Será que eu posso ter um campo magnético confinado aqui? O campo magnético está todo em 2 dimensões, quer dizer, o máximo que eu posso fazer é confinar o campo magnético em alguma região. Pode ser uma seção assim, ou pode ser uma seção assim, não importa. Eu quero ter uma região onde o campo magnético fica todo ali dentro e aí, do lado de fora ele é todo assim. Então procurem ver o que é o solenoide bidimensional. Por exemplo, seria um ponto, tá? Agora vamos abrir uma discussão mais ampla aqui, que eu já estou acabando essa parte do DVD, para falar das teorias de Chern-Simons. Aonde é que a eletrodinâmica bidimensional aparece? Então, como eu falei com vocês, a eletrodinâmica bidimensional ela aparece em sistemas da matéria condensada, onde nós tenhamos, por exemplo, 2 dimensões planares. O efeito Hall, vocês podem ter também supercondutores planares. Então, é importante estudar a eletrodinâmica em 2 dimensões. Eu tenho, se vocês quiserem, eu tenho um estudante que fez o doutorado, mas não está mais doutorado, em 2015, ele defendeu em 2005, há uns 10 anos atrás. Aqui no CBPF, se vocês entrarem na página do CBPF, tem um linkzinho chamado CBPF Index. No CBPF Index, vocês podem ter acesso aos PDFs de todas as teses e dissertações do CBPF, desde o início, digitalizado tudo. Então, qualquer tese que vocês quiserem pegar aqui no CBPF, vocês podem entrar no CBPF. Tem uma tese aqui, que é do Ricardo Pascoal. Se vocês quiserem, por que eu estou dando essa tese como possível tese? Ricardo Cardoso Pascoal. Na tese dele, a gente estudou várias coisas, mas eu falei, já que ele estava aprendendo algumas coisas, vamos abrir um capítulo da sua tese, que ele estudou eletrodinâmica em 2 dimensões. Então, ele pegou um capítulo da tese, fez uma coisa simples, a gente nem publicou, porque era uma coisa muito simples, ele calculou configurações de campo elétrico e de campo magnético em várias situações na eletrodinâmica bidimensional, para mostrar as diferenças em relação ao Maxwell tradicional. Então, na tese do Ricardo, vocês vão encontrar inclusive o solenoide bidimensional, o que é o capacitor bidimensional, várias situações de campos, e as situações são muito interessantes. Vocês vão ver que o campo é muito forte em 2 dimensões. Por quê? Porque você está confinando tudo no plano, você está cortando a 3ª dimensão, então as linhas de campo já não saem do plano. Então, o campo fica todo concentrado. Pegar a carga no espaço, ela se dilui em 3 dimensões. Botar a carga e não deixar ela sair do plano, ela se concentra toda no plano, o campo fica mais robusto. Tem a tese do Ricardo, que é professor hoje aqui do CETESP do Rio de Janeiro, e tem a tese do Winder, que é professor Lenz de Souza. A tese do Winder também foi toda uma eletrodinâmica em 2 dimensões, mas ele estudou basicamente a questão do monopolo. O que é o monopolo magnético em 2 dimensões? Pelo CBPF Index, vocês colocando o nome, eu acho que o Winder defendeu, o Ricardo, eu acho que foi 2005. O Winder deve ter sido 2003 ou 2004. Mas eu acho que basta o nome. Vocês podem pegar essas 2 teses, nessa época a gente estava muito envolvido, trabalharam basicamente a eletrodinâmica planar. A tese do Winder ele foi mais à frente, que a gente estudou também o Chern-Simons. Só que eu vou levantar para vocês agora. É uma característica somente das 2 dimensões planares. Eu posso mexer nas equações de Maxwell, vamos ver o que vai acontecer. Você precisa de 20 minutos, né? Acho que... Eu vou deixar para você